Oi meninas, tudo bem? Bom, eu resolvi começar aí uma série de vídeos para ajudar quem, como eu, tá se aventurando aí para ser au pair. Vou começar me apresentando um pouquinho. Eu sou Thaís, eu tenho 25 anos, eu moro em Recife, Pernambuco, e eu comecei o meu processo pela agência Experimento, que representa a Appia, né, lá nos Estados Unidos. E hoje eu estou online há 6 dias e não entrou ainda nenhuma família. Bom, para falar um pouquinho sobre a minha decisão de ser au pair. Cada um tem uma história diferente, né? Normalmente esse sonho de morar nos Estados Unidos acompanha aí as au pairs desde cedo, desde a adolescência. Comigo não foi diferente. Eu sempre quis viajar, sempre quis morar fora, mas minha família não tinha condições de me mandar para um intercâmbio normal de estudo ou mesmo para fora do país para ser turista. E então esse sonho a gente vai adiando. Eu sou formada, né, em hotelaria, me formei em 2008. Então a partir desse ano eu comecei a trabalhar e aí juntar o meu próprio dinheirinho, e um dos meus objetivos era fazer uma viagem. Eu já tinha conhecimento do programa au pair, desculpa. Já na faculdade eu tinha ouvido falar, mas não me interessei muito, porque na época eu não me sentia madura o suficiente para fazer esse programa. Então esse programa me assustava um pouco. Idade de criança, essas coisas. Eu não tinha muita experiência. Então, descartei. O que aconteceu? Nesse ano, eu estava trabalhando já há quase 2 anos numa empresa e não estava feliz de jeito nenhum. Eu moro aqui um pouquinho longe da cidade, de tudo. Então, eu arranjei um trabalho do lado da minha casa, também longe de tudo. Então, eu vivia muito isolada. Eu só saía de casa pro trabalho de casa. E o trabalho em si eu também não era feliz, não era o que eu queria. Como eu disse, eu sou formada em hotelaria, mas eu tenho dúvida se é essa área que eu quero trabalhar. Eu vi aí que tem muitas meninas que estão sendo au pair e também são da área de hotelaria. Então, não sei se vocês têm esse sentimento. Enfim, então eu não estava feliz. Quando foi em março, passou o meu aniversário, que foi 10 de março, e aí logo depois eu já estava com planos de sair do trabalho para arranjar outra coisa que me mandasse pro mundo, né? Então eu estava muito determinada a mudar de vida. Então me inscrevi em vários sites para arranjar um outro emprego. Mandava, sem brincadeira, eu mandava de 5 a 10 e-mails com currículo por dia. E isso foi umas 2 semanas de correr atrás, sabe? Aquela vontade de mudar a sua vida. Depois de umas 2 semanas mandando e-mail, currículo, eu recebi uma visita da minha tia-avó e a filha dela. Eles vieram visitar o meu pai e a gente acabou conversando, elas comentaram sobre o programa au pair, que uma amiga delas tinha feito ou já estava voltando, não lembro agora direito, mas surgiu esse assunto. E nesse dia eu estava trabalhando. Quando eu cheguei em casa, elas já estavam conversando com meus pais. E o meu pai tinha explicado, estava comentando como eu não estava feliz e como eu estava em depressão não, né? Mas é aquele sentimento infeliz. E aí ele comentou com elas, e quando eu cheguei então, eles já estavam discutindo essa ideia de ser au pair. Então quando eu cheguei, a gente começou a falar sobre isso, e essa ideia começou a matutar aqui na minha cabeça. Eu lembrei que eu já tinha conhecimento desse programa e comecei a pensar sobre o assunto. Tava me sentindo mais madura, né? Afinal, passaram-se aí, acho que uns 5 anos desde que eu tinha a primeira vez ouvido falar sobre o programa.
Então, eu já era uma adulta, né? 25 anos na cara, tem que ter um pouquinho de amadurecimento. Então, pronto, me interessei pelo programa. E eu sou muito assim, quando eu tenho interesse numa coisa, no outro dia eu já quero estar fazendo essa coisa. Então, peguei interesse, falei com meu pai, discuti com ele. Ele falou que é uma boa ideia, ele me incentivou bastante, disse que se precisasse de ajuda com dinheiro ele me ajudava, mas eu já tinha uma poupança que eu comecei a juntar, então eu não queria a ajuda deles porque eles já me sustentaram a vida inteira. Bom, gente, resumindo, deu uma semana que eu tive essa conversa com a família inteira, e aí essa uma semana eu já fui na agência e já levei meus pais para saberem um pouco mais sobre o programa, porque eu já tava craque. Essa uma semana, meu filho, eu já sabia mais que a gente lá da Experimenta. Eu vi muitos blogs. Entrei em todos os grupos do Facebook. Então, todo dia eu olhava post por post, todos os comentários. Tava craque no assunto. Mas os meus pais, né? Por mais que eu dê a informação pra eles, eles precisam de uma coisa mais, né? Então eu fui com eles na agência, o meu pai e minha mãe, a gente explicou tudo pra eles. Ela ia falando, eu já sei disso. Já sei, mas você não falou isso. Mas enfim, no próximo vídeo, né, eu vou contar a partir daí a questão do meu processo, tá? Não se preocupe. Pronto, gente, é isso. Se você quer ser au pair, você tem que correr atrás de informação, porque hoje em dia informação não falta. Eu vou mostrar pra vocês, eu deixei separado aqui, logo quando comecei essa ideia de ser au pair, eu anotava tudo que eu achava importante. Então, se eu vi um vídeo e a menina falava alguma coisa que eu achava relevante, eu anotava. Então eu comecei um fichário, né? E eu não vou encher o saco de vocês com isso, não se preocupe. Eu vou só dizer assim alguns tópicos que eu ia anotando. Porque isso é tão importante, minha gente. Eu vi que quando você vai para os Estados Unidos, você quer ir, está com aquela fome de viagem, e tem menina que acaba indo e não dá certo por causa de falta de informação. Enfim, né? Então, o que é que eu fiz? Eu fui anotando por partes. Então, anotei assim, providências para tomar antes de ir, questão de dólares, cartão internacional, cartão telefônico, o que é que eu tinha que levar em relação a objetos, roupas, medicamentos, né? Fiz um outro tópico, entrevista com a família. Então, tudo que eu via, dicas para a entrevista com a família, perguntas, dicas, eu ia anotando. Informações gerais, que eram informações que eu achava sobre carteira de motorista de lá, quando é que a gente tinha que tirar, quando a família viaja, se a au pair vai juntar, ela tá trabalhando, ela não tá trabalhando. Informações assim. Um tópico chamado nos Estados Unidos, então todas as dicas que eu achava de lá. Por exemplo, lojas e sites, todas as dicas que as meninas davam no Facebook, nos vlogs, eu anotava os sites, anotava as lojas. Sobre as localidades, então quando a menina falava, não, olha, eu fui pra Miami, mas eu morei, era assim, 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 aí eu anotava tudo. Porque a gente nunca sabe, né, de onde vai ser aquela família que vai entrar no nosso perfil pela primeira vez. Questão de dinheiro, como fazer dinheiro extra nos Estados Unidos. Deixa eu ver o que mais aqui. Dicas pro visto, pro CASV. Dicas pro application, pro vídeo. Então, gente, vocês viram, eu corri atrás de informação. Então, tudo eu anotava, tava bem ciente. Então, vocês façam isso, corram atrás. Tá? Bom, eu não quero deixar muito longo, eu acho que já tá. Mas isso foi um pouquinho pra vocês me conhecerem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar embaixo do vídeo. Qualquer informação. Se vocês gostaram, deem um like, compartilhem. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho, então, dos detalhes do meu processo. Como é que foi, o que é que eu fiz e etc. Tá bom? Obrigada por ter assistido.